Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. O capítulo da lição de hoje, tá, lição número 285, é gerador do cérebro e correntes do pensamento. Estou pegando do livro Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, psicografado lá pelo Chico Xavier. Tá, esse livro está na editora da Federação Espírita Brasileira. Se pedir, eles remetem para você. Ele vai dizendo nesse capítulo, olha como é que ele vai falar do cérebro. Ele vai fazer, primeiro, ele antes faz uma comparação com o cérebro com material elétrico, gerador elétrico, para fazer a comparação. Mas ele, lógico, vai chamar diferente. Ele diz assim: com algumas analogias, por isso que ele comparou com o cérebro, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, qual um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e, consequentemente, potenciais magnéticos para fornecê-la em forma de direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores da radiotelefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra. Ele está chamando, ele está reforçando, ele vai descrevendo isso, o cérebro. E aí, nesse microcosmo prodigioso, é assim que o André Luiz escreve, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimentos constantes, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade que se exprime através da ação e reação permanente, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge valor máximo. Ele vai ainda continuar. Nas províncias do fulcro da individualidade circula correntes mentais, constituída a base de átomos e da matéria da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam de átomos físicos excitados, formando em sua passagem consequente resíduo magnético, para que desprendemos sem dificuldade a existência do eletromagnetismo, tanto no sistema interatômico da matéria física, como naqueles em que evidencia a matéria mental. Ele vai chamando que esse implemento, o cérebro, como esse verdadeiro gerador, ele diz o seguinte: sendo o pensamento a força sutil, inexorível do espírito, podemos categorizá-lo assim na conta de correntes vivas e exteriorizantes, com faculdade autoexcitante e alta plasticidade inimagináveis. Ele está chamando que esse cérebro tem essa capacidade imensa para fazer essa corrente, servir de corrente como se fosse um motor. Só que esse motor agora, além das coisas normais do físico que ele tem, ele vai também ser gerador, vai transmitir e fazer, como ele disse, uma série de coisas. No cérebro, o espírito vai conseguir com que o cérebro autoexcitado ele implemente, faça geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Olha o que ele vai fazer, a capacidade que esse cérebro... Por isso que custou muito tempo os espíritos preparar o cérebro humano e nem acabou. O cérebro humano ainda está em evolução. E ele já tem essa capacidade imensa.
mas essa capacidade imensa é coordenada pelo espírito e não como, às vezes, o mundo acadêmico acha que não, são os cortes que estão coordenando, que o cérebro que está fazendo isso, que o hipotálamo que está fazendo isso, que o tálamo que está coordenando. Não, tem outras forças. Tem os centros de força coronário e os outros centros de força que vai fazer isso. Como é que esse impulso chega, como é que esse pensamento sai lá do espírito até chegar na intimidade das nossas células? Tem um mundo imenso de coisas que o André Luiz trouxe algumas informações que nós precisamos refletir sobre ela. Até a próxima lição do André Luiz. Divulgue o André Luiz, porque esse espírito precisa ser conhecido para que o mundo acadêmico comece a pesquisar as informações científicas que ele nos trouxe.